Olá, muito boa noite, caro telespectador. Hoje é dia 22 de janeiro de 2021, é uma sexta-feira, por isso vamos mais uma vez olhar para alguns dos factos políticos que marcaram a atualidade no país, sempre numa perspectiva feminina. Vamos olhar para 4 temas em atualidade, nomeadamente a nova lei da contratação pública que entra em vigor hoje, sexta-feira. Vamos também falar sobre outras medidas, outros trabalhos feitos na Assembleia Nacional. De resto, a Assembleia Nacional que esta semana teve muito trabalho, muitas leis foram revistas, aprovadas, alteradas também. Portanto, vamos falar também sobre a aprovação na generalidade da proposta de lei de recuperação de empresas e da insolvência, garantias imobiliárias. Dentro desta, também a garantia de que os cidadãos vão ter a partir de agora acesso ao crédito, tendo como garantias bens imóveis. Ainda dentro de trabalhos feitos na Assembleia Nacional, vamos falar sobre o debate mensal sobre o combate à impunidade e à corrupção, ocorridos na quinta-feira na Assembleia Nacional, numa iniciativa do Grupo Parlamentar do MPLA. E, finalmente, vamos fechar com o tema do Banco Kwanza, que, tal como todos sabemos, teve a sua licença revogada esta semana pelo Banco Nacional de Angola. Terei esta conversa com Maricel Capama. Maricel, boa noite. Boa noite, Claudete. Boa noite, Angola. Boa noite, estimadas colegas. Tânia de Carvalho, boa noite. Boa noite, Claudete. Boa noite, minha amada Angola. Boa noite, Dalva. Boa noite, Maricel. Dalva Ringote, boa noite. Boa noite, Claudete. Boa noite, caríssimas colegas. Boa noite, Angola. Muito bem, já percebeu que somos hoje apenas 4, portanto tenho apenas 3 convidadas por indisponibilidade das outras senhoras que normalmente nos costumam fazer companhia para dar as suas opiniões, o seu contributo sobre aquilo que é Angola. Vamos começar, e começo por si, Maricel, começamos então com este primeiro tema que tem a ver então com a nova lei da contratação pública, que foi mais um dos trabalhos desta semana da Assembleia Nacional, uma lei que vem, enfim, que entra em vigor hoje, tal como eu disse. O Ministro de Estado para a Coordenação Económica destacou na quarta-feira que esta nova lei da contratação pública que entrou em vigor hoje vai então permitir ao Serviço Nacional ter poderes para abrir caminho às empresas nacionais e também à empregabilidade. Manuel Nunes Júnior falava no encontro que serviu para apresentar aos gestores públicos o objetivo deste novo diploma legal. Dizia Maricel que esta lei que entra então em vigor hoje vem entre, enfim, vários assuntos também a agravar as penalizações para entidades tanto contratantes como contratadas e também vem, digamos assim, aplicar novas regras aos gestores públicos. É uma lei que chega em boa altura, mas não seja para que esta alteração se adapte também à nova estrutura e ao novo panorama socioeconómico do nosso país? É muito bem-vinda e penso ser oportuna, Claudete, tendo em conta as novidades que essa mesma lei traz, não é? Estamos a falar da Lei 41/20, de 23 de dezembro, que substitui a Lei 9/16, de 16 de junho. É uma lei que vem, eu digo que é oportuna, sim senhora, porque vem inovar e regular procedimentos que até então não eram regulados, não é? Na questão dos contratos públicos. Estamos a falar, em termos de inovação, estamos a falar da contratação emergencial, que é uma contratação que, para um exemplo muito concreto, nós tivemos agora a questão da pandemia. Foi necessário a aquisição de vários bens e acredito eu que, tendo em conta a emergência, não sei se os procedimentos contratuais na altura foram tidos em conta. Então implica dizer que com esta nova lei dá tipo, obrigatoriedade para que esses atos sejam cobertos de contratação pública, em função do volume de valores envolvidos a essa questão. Há também a questão do procedimento dinâmico eletrónico, que facilita também, neste caso, a contratação em 24 horas. Isso é uma questão que, praticamente, digo assim, é um ouro sobre azul, não é? Desde que sejam cumpridos todos os requisitos legais para que esta celeridade se possa aplicar, porque não basta haver celeridade e passarmos por cima de muitos procedimentos que são de tamanha importância, Claudete. Eu penso que aqui estamos de parabéns com esta nova lei, a essas novidades. Penso eu que existem outras também de tamanha importância, mas eu prefiro tocar assim, especificamente nestas duas, porque, pronto, embora também entram ali a questão das empresas públicas, a minha colega Dalva, que
domina bem este lado aqui da contratação, vai nos dar aqui algumas aulas e vai ser muito bom. Mas é uma questão que vem a calhar, até porque estamos a pensar, a falar muito nos últimos anos, desde 2018, temos que ver a qualidade da despesa pública. Então, com esta lei, penso eu que temos elementos suficientes para, então, exigirmos um bocadinho mais dos nossos gestores. A tal fiscalização que vocês muito falam, que a Dalva muito defende, e vocês todos aqui no Política, não é? Sempre a fiscalização necessária aos gestores públicos, agora, pelos vistos, vai ser mais acérrima. Tânia, entre os vários instrumentos que esta alteração, esta nova lei vem trazer, prevê-se também a criação de uma lista de empresas que ficarão proibidas de contratar. Até que ponto é que se justifica esta medida? Bem, pode ser um sinal de maior, vamos lá, transparência, não acredito, mas se calhar maior fiscalização. Mas também tenho dificuldade de aceitar isso. Mas, repito, pode ser um sinal. Olha, nós estamos a falar de um país onde a contratação pública, anterior a esta lei, anterior a esse momento que vivemos, também, que queramos que não, é verdade, foi um elemento legal para acomodar a corrupção, o amiguismo, tráfico de influências fundamentalmente, e até branqueamento de capitais. Infelizmente, nós tivemos um sistema que facilitou essas coisas todas. Hoje os playmakers da economia falam que esta lei veio mudar a realidade, né? Estão muito otimistas, estão com muita vontade de ver mudanças. Dizem que essa lei veio melhorar, vai também, de certo modo, melhorar o ambiente de negócios, lutar contra esses males que acabei de me referir, como o amiguismo e até o próprio tráfico de influências, que é a porta de todo o processo de corrupção. E também dizem que vai melhorar o âmbito da contratação, no âmbito do Prodesi, né? Vai melhorar a relação entre o Estado e as próprias empresas, que na verdade devia se basear somente no mérito e na capacidade técnico-financeira das mesmas. Mas eu gostava de convidar-vos à seguinte reflexão. Foi notícia no dia 4 do corrente mês que os contratos no valor superior de 17 milhões de dólares vão passar a ser submetidos ao Presidente da República e ao Tribunal de Contas para fiscalização. Mas isso é uma matéria que, essa matéria, sim, específica, deve nos remeter à reflexão de outras situações. Por que o Tribunal de Contas? Ou seja, por que o Presidente da República a ter o mérito da fiscalização neste processo e não a Assembleia Nacional? Se a Assembleia Nacional é o órgão que representa a voz e a vontade do povo, é onde estão todas as cores e vontades do povo angolano, é o órgão, na minha opinião e na opinião de outras pessoas também, que mais competência devia ter para tal. Se calhar até esse processo faz-nos pensar que mecanismo devemos usar para persuadir o governo angolano a pensar em revogar o Acórdão 319 de 2013, que tira o direito da Assembleia Nacional de fiscalizar os atos públicos, né, os atos de governação. Reparem, por que eu trago também aqui essa questão? De todo o valor que o governo angolano alocou no âmbito da contratação pública, a cada 1000 kwanzas, 850 foram gastos no processo da adjudicação direta. Isso segundo o jornal de Expansão. O que é que isso significa? Como é que nós estamos a gerir, então, a coisa pública? O que é que está a acontecer? Se nós já estamos a lutar contra todos os males que acabamos de dizer, não podemos continuar a assistir a essas coisas assim e achar normal. Não é surto. Porque, assim, quanto mais transparente forem os processos, mais credíveis são os seus resultados. Infelizmente, nós hoje paramos e refletimos de uma forma que começa a nos trazer muitas dúvidas. O exemplo claro que nós podemos aqui apresentar de um dos processos que não correu muito bem, no que tem a ver com a contratação, é o exercício que se fez com o Porto da Barra do Dante. Inicialmente, foi adjudicado de forma direta, não é, a filha do antigo Presidente da República, um projeto avaliado em 1.500 milhões, né? 1.500 milhões de dólares, é assim que se diz, 1.500 milhões de dólares, que foi revogado, e muito bem, não é? E pelos mesmos fundamentos que cimentaram essa adjudicação, também foi adjudicado a uma outra empresa num valor que representa 1/3. Até aí tudo bem. Eu não vou pagar 1.500 milhões, 1.500.000, e assim, quando me aparece uma possibilidade de pagarmos 600, 1/3 do valor, até aí tudo bem. Mas, no entanto, as notícias também dizem, a partir de hoje, nos órgãos de comunicação fundamentalmente público, que este processo também não andou. Diz-se que a empresa rasgou o contrato. Não é assim que aparece mesmo na manchete. Agora, rasgou por quê?
Por que que uma empresa que ganhou um concurso no âmbito da adjudicação direta desiste assim? Por mais que hajam justificações e aquela coisa bonita, só havia termos de referência, não havia contrato, segundo os órgãos autorizados para tal, mas não cai bem, tira mérito, tira credibilidade, tira até justiça, ok? Naquilo que a gente atribuiu. Isso para dizer que nós temos que pensar país, temos que pensar as coisas de outra forma. É que se nós conseguirmos fazer com que essa lei, esse acórdão 319/13 seja revogado, nós estaríamos a aumentar a credibilidade na própria luta contra a corrupção. Estaríamos a diminuir o ônus da responsabilidade, todo o que é depositado no órgão Presidente da República. Estaríamos a repartir as responsabilidades como deve ser. Estaríamos até a melhorar o ambiente de negócio, porque a comunidade internacional, no caso o mercado internacional, olharia para este facto com uma clareza, com uma outra forma de fazer negócio. Com certeza iríamos melhorar significativamente no índice de Doing Business. É assim, como é que fala? Doing Business. Yeah. Ok. Sim, iríamos melhorar significativamente. Quer dizer, as coisas não são muito difíceis de serem analisadas. E qualquer angolano que está preocupado com aquilo que é a melhoria da economia nacional, olha para esses detalhes. Eu não estou de todo satisfeita porque hoje entrou em vigor essa lei. Essa lei, a mim, Tânia de Carvalho, me diz nada. Então, na tua opinião, não vem trazer nada de positivo esta nova lei? Bem, também nem sequer a tal transferência que foi seria muito extremista da minha parte dizer que não vem trazer nada de positivo. Mas se pararmos para pensar nas coisas que eu disse há bocado, vão perceber qual é a minha linha de pensamento. Né? Eu acho que nós devemos pensar as coisas de forma macro. Por que é que vamos criar paliativos para cimentar um facto que os angolanos não concordam? Eu não acho que a Assembleia tem que deixar de ter o poder de fiscalizar os atos de governo. Não acho. Todos os angolanos falam na necessidade de ser revogado esse acórdão. Todos os angolanos estão ávidos para melhorar o seu nível de crença, para contribuírem para que essa luta contra a corrupção e todos os outros males seja de facto abraçada por todos. Então temos que ter medidas de facto inclusivas e que nos façam perceber que estamos alinhados de facto. Eu não vejo isso assim. Dalva, o procedimento de contratação emergencial é também um dos instrumentos, ou uma das novidades desta lei. Os gestores das entidades públicas contratantes passarão então a ter que justificar a razão da sua contratação. Ao contrário da Tânia, achas que com esse instrumento especificamente passará a haver mais transparência? Eu penso que esta nova figura jurídica, não é, que a lei tanto traz para o nosso ordenamento jurídico, que está no artigo 31 da Lei 41/20, que é a nova lei da contratação pública, é uma figura importante e, como disse muito bem a Maricel, que se olharmos para o nosso contexto, o Estado precisa de instrumentos para que em situações emergenciais, no estritamente necessário, tenha condições de proceder à formação e execução dos contratos. Porque pode acontecer essa emergência. Nós temos agora a situação da Covid, foi imprevisto e muita despesa foi executada, não é? E sem que a figura jurídica tivesse sido assegurada na própria lei. Portanto, eu penso que esta nova figura é muito importante e como essa também a simplificação e entendo também que a lei traz aqui vários elementos novos e nós muitas vezes cá nos debates sempre mencionamos a necessidade do Estado poder incorporar na lei a prioridade das micro, pequenas e médias empresas. Hoje, tanto a lei já traz este elemento, a prioridade na contratação é dada ao setor empresarial público, primeiro é o nacional, na eventualidade de não se encontrar no mercado, portanto, um ente com valências, competências suficientes para atender a necessidade em demanda, então pode-se buscar um ente externo. Agora, eu entendo também, Claudete, que a lei a 9/16, embora vinha alterar a lei 20, que era a lei dos contratos públicos também, ou a lei da contratação, ainda assim tinha algumas insuficiências, algumas lacunas. E esta nova lei vem, se calhar, tornar muito mais pragmática, é muito mais eficiente. Também a alocação dos recursos é de forma muito mais transparente e eficaz. Não é? E penso que nesta perspectiva, o mais importante, para além daquilo que é a aprovação da lei, é que os gestores públicos
tomam para si a responsabilidade de poder executar a despesa pública nos marcos da lei. E o que nós muitas vezes observamos, tanto a nível do nosso país, é que o gestor não conhece as leis. Quando o orçamento é aprovado, não inicia um processo de formação de contrato, porque não tem domínio, não tem um modelo de gestão articulado, aberto, dá responsabilidade a um secretário-geral ou a um chefe do GEP, não é? Ele não catalisa o processo e, consequência, muitos dos contratos ou de projetos aprovados para um determinado ano fiscal não são executados, porque, portanto, na lei antiga, que é a lei 9, era muito mais burocrática. Agora, com esta figura jurídica da contratação, portanto, digitalizada ou informatizada, que é executada em 24 horas, vem facilitar o gestor, mas, acima de tudo, tem que ter o conhecimento. É um aspecto que muitas vezes chama a atenção, Claudete, é o fato dos nossos gestores, uma vez nomeados, quando digo gestor, falo ministros, governadores provinciais, presidente do Conselho de Administração de instituições públicas, todas as outras instituições ou diretores que beneficiam de dotações orçamentais. Muitos deles são fatistas. Acedem a cargos políticos, não têm a preocupação de conhecer os normativos legais que regem a administração pública. E olhamos hoje na execução do Orçamento Geral do Estado, muitas vezes, na perspectiva contratual, é bastante redutor, é muito pequeno. E esta problemática não se dá só pela falta de recursos, é o desconhecimento integral das regras de execução do Orçamento Geral do Estado. E esta lei, mesmo com a facilidade que traz, com as inovações que traz, nós podemos depois, no decurso deste ano, do ano fiscal, vamos acompanhar que ainda assim há uma execução muito baixa. Esta lei também, ela chama a atenção aos gestores na necessidade de poderem cumprir com os todos os normativos, sobretudo aqueles que têm a ver com a lei da sustentabilidade das finanças públicas. Não é? A alocação da eficiência e da eficácia. No final do dia, Claudete, não é apenas a lei, é a vontade expressa dos nossos gestores. Claro. Então, não procurarem serem chefes, serem líderes, trabalharem tanto em harmonia, trabalhar de forma articulada. E porque, de outra forma, a lei continua a não ter a relevância que tem. Um aspecto que eu penso também que é importante é hoje, para as empresas públicas, que, de forma geral, nunca beneficiaram tanto, estiveram limitadas por força da própria lei, da Lei 9, tinham sido limitadas para participar em concursos públicos de instituições, portanto, do Estado, da administração direta. As empresas fazem parte da administração indireta, não é? Empresas, institutos públicos e autónomos e, portanto, os departamentos ministeriais de administração direta. Tinham limitação na participação. A lei estabelece o nível 7, as empresas que recebam dotações orçamentais no limite até 500 mil milhões anuais, não é? Para baixo, a este nível já podem participar. E penso que isso também torna, portanto, a própria contratação muito mais competitiva. As empresas vão ser obrigadas a concorrer ao pé de igualdade com uma empresa privada e ali, quer dizer, eu acho que do ponto de vista normativo é fantástico. Agora nós precisamos é que os nossos gestores tomem posse desse instrumento, que é para podermos, então, materializar todos os critérios previstos na própria lei. A Dalva levanta aqui um aspecto muito interessante, que seria de todo bonito se os homens não fossem falíveis. O que é que me preocupa? Quando a gente vive apregoando que nós precisamos de ter instituições fortes, também não é só ter leis fortes, porque nós nunca tivemos leis fracas. Dizemos aqui muitas vezes que Angola tem muitas leis e produz e vai, mas são leis mortas. Leis mortas porque fizemos homens tão fortes, capazes de subir. E aconteceu, nós acompanhamos muito bem a trajetória da administração do nosso país e sabemos que existiram homens que conseguiram passar por cima de qualquer lei. Preocupa-me a necessidade que o Executivo tem de atribuir excessivos poderes ao Presidente da República. Quer dizer, já não basta o que a Constituição lhe confere. Nós temos que perceber que a gestão desse país deve ser conjunta. O Executivo? Quando eu falo Executivo, estou falando das pessoas que compõem e fazem. Todos nós devemos nos sentir governo, devemos nos sentir membro, partícipe não, disso. Tânia. Deixa-me só terminar o raciocínio, pelo amor do trabalho. Bem, se nós quisermos de facto fazer instituições fortes, temos que limitar
temos que limitar a coisa. 17 milhões de dólares para ser fiscalizado pelo Tribunal. O Tribunal de Contas existe há quantos anos? Da forma que o país foi... Aquilo foi uma orgia. Aquilo foi... Desculpem, mas foi... Eu não tenho uma expressão que me vem agora à cabeça para dizer como é que nós fomos dilapidados. O banquete é muito fraco. O banquete eu acho que é muito suavizado. É muito suavizado para aquilo que hoje a gente vai tomando consciência, não é? Da forma que foi assaltado o nosso país por nossos mesmos. Isso para dizer que o Tribunal de Contas, será que hoje tem mesmo força? Hoje tem, eu não falo competência, porque temos bons técnicos, eu acredito neles. Alguma coisa hoje chegou. Hoje tem mesmo força para fiscalizar, para mandar para trás determinados relatórios. Tem mesmo força. Porque não, mas tem que ter, sempre tinham que ter, desde que Angola, 45 anos, desde 11 de novembro de 1975. Permita-me. Tinham que ter essa força. Mas eu tenho o direito de fazer esses questionamentos. Porque não é um tribunal que esteve fechado. Nós temos, obviamente, uma nova juíza na qualidade de presidente e tudo mais, mas isso não significa que temos novos sistemas, nova forma de pensar, novos quadros, novos técnicos. Preocupa-me. Eu acho que seria mais funcional se nós devolvéssemos o direito à Assembleia da República. Nós temos uma Assembleia tão bonita. Nós temos um corpo grande que compõe o número de deputados para aprovar, para trabalhar. Para fazer quê? Que dificuldade teriam eles de trabalhar em conjunto para a fiscalização dos concursos públicos? A lei não é má. A lei até é bonitinha. Nós temos lei feia. Mas funcionam de facto. Mas na tua opinião, Tânia, esse poder dado ao Presidente da República de alguma forma pode, enfim, não levar à aplicabilidade que tu tanto defendes? O Presidente da República é uma pessoa falível. Me preocupa. Como os deputados da Assembleia Nacional. Mas o deputado é um colégio, permitam-me. Deputado é um colégio, é mais pessoas a pensar. Se acreditarmos que as pessoas estão comprometidas mesmo com o desenvolvimento do país, antes de olharem para as suas forças partidárias. Porque as leis não são aprovadas para favorecer, é para o bem do povo. Olhando nesse conjunto de situações. Eu acredito que se nós olharmos para a capacidade de falha e nessa possibilidade, o Presidente tem 1001 problemas para resolver nesse país que não tem solução a olho nu. Ok? Não estou a dizer. Desculpa, não estou a dizer. Eu acredito sim. Se nós não acreditarmos, desculpem, se nós não acreditarmos na capacidade que a Assembleia Nacional tem, vamos acreditar em quê? Então vamos destituir os deputados. A Dalva não acredita que se nós revogarmos esse acordo 319/13, se a Assembleia de facto tivesse o direito de fiscalizar, como tinha antes de 2013, não achas que agora que estamos numa luta de combate à corrupção, luta contra o amiguismo, branqueamento de capitais, não iria melhorar? Não é só uma questão até de melhorar a popularidade do Presidente da República, mas é melhorar, sobretudo, a forma que os angolanos olham para essa luta que abraçamos. Tudo tem a ver com isso. Eu só vou ler um bocadinho mais. É só para dizer, eu não penso que o Executivo tem competências para atribuir poderes ao Presidente da República. O Presidente da República não tem poder excessivo. Ele tem apenas os poderes que a própria Constituição confere. Sim, mas eu não estou a dizer que sejam excessivos ou não excessivos fora daquilo que a Constituição confere. Agora, quando a gente... Sabe qual é o problema, Dalva? O problema é que nós já tivemos aqui vários debates e conhecemos cada um ao ponto de vista relativamente à alteração da nossa Constituição. O que diz-se, a máxima que se diz, e a todos os níveis, fundamentalmente na sociedade civil, que a nossa Constituição confere poderes excessivos ao Presidente da República, não é porque lhe achamos impróprio, mas podia ser qualquer outra pessoa, não necessariamente o João Lourenço, na qualidade de Presidente da República, mas qualquer outro ser humano teria esses poderes excessivos que a nossa Constituição o confere. A ideia aqui é alterarmos, é termos uma gestão mais participativa, é termos o controle e até proteger a pessoa que vai estar imbuída dos poderes, não é, de Presidente da República. O que é que tu entendes por governação participativa? Eu entendo. Dalva. Ok, Marcelo. Não, mas só um bocadinho. Tânia, eu prefiro acreditar no seguinte. Primeiro, estamos a falar, em vários momentos aqui nós repetimos a mudança de paradigma e melhoria da governação a nível do nosso país. Primeira questão. Segundo, que não sentíamos a separação de poderes, mas hoje faz-se sentir, embora que pode aparentar ser assim um bocadinho lento, mas faz-se sentir a separação de poderes. Hoje nós sentimos que os vários órgãos que têm a missão de fiscalizar,
também com alguns passos que vão dando, não tão rápidos como nós queríamos que acontecessem, mas têm estado a cumprir com o seu papel. Temos também que trabalhar no aumento da cultura jurídica da nossa população. Para quê? Para aumentar o número de denúncias. Por quê? Porque o Tribunal de Contas até pode não cumprir devidamente com o seu papel. Mas os visados, se conhecerem as leis ou a regulamentação das mesmas leis, estão em condições de fazer denúncia. Maricel, tu pecas em duas coisas, minha querida. Pecas em duas coisas. Nós não podemos analisar uma questão tão importante do país e dizer que até pode. Não, o tribunal não é até pode. Permita-me. Tem que. Sim, e quando diz que nós agora fazemos sentir, não tem que fazer sentir. Tem que haver separação de poder. Nós não podemos criar um discurso. Um discurso de carinho, amor. Não, há essa separação de poder. Então não diga fazer sentir. Nós não temos que fazer sentir que há. Tem simplesmente que existir. Há esta separação de poderes. E nós temos estado a acompanhar os processos, os crimes estão a ser desencadeados no Fórum da Justiça. Sim, não há intervenção, por exemplo, do Executivo nesse processo que nós temos estado a acompanhar. Então, é daí onde eu digo que não podemos ter receio de que essas instituições não vão funcionar. Somos homens, sim senhor, somos falíveis, sim senhora, mas cada um tem que cumprir com o seu real papel. Cumprindo cada um com o seu real papel. O Tribunal de Contas até pode fingir que não viu, mas se haver alguma denúncia, a PGR atua, o IGAI atua, é aí onde eu chamo a responsabilidade de todas as outras instituições. Mas nós não podemos trabalhar no porque se haver. Porque é assim querida, que devemos trabalhar, sim, por isso é que mas elas existem. nós conhecemos as nossas fragilidades. Para mim, Tânia, e não querendo me alongar muito, eu acho que essa lei é um bolo envenenado. Por quê? Não, porque eu acho que nós temos que lutar. É assim, nós temos que agir de uma forma. Quando eu falo inclusiva, e a Dalva há bocado perguntou-me gestão participativa, tem a ver com inclusão. O facto de algumas pessoas não se reverem de todo nessa lei, não significa que esteja tudo mal. Eu comecei por dizer até que há aspectos, se fecharmos os olhos, a grande necessidade que temos da devolução dos poderes efetivos da Assembleia para o ato que estamos aqui a discutir, mas não pode. Nós vamos criar leis. Para mim, essa lei vem fundamentar mais a existência desse acórdão. É um valor muito alto que a gente põe na responsabilidade do Presidente da República para fazer a adjudicação direta. Nós temos é que tirar a possibilidade de existir o que houve em 2017. Quem não ficou repugnado, sabendo que há dias de exoneração o antigo presidente pegou, pelo exercício de adjudicação direta, conferiu à sua filha a gestão de um projeto de 1.500 milhões de dólares. Mas, Tânia, não estará aqui a ver o perigo de, por causa da história do passado, haver esse medo excessivo... Obrigado, mas a história é para aprender. Nós temos que aprender com os nossos erros. Os nossos erros não é para serem apagados, esquecidos, como alguns sugerem. Porque noutros países, para nos dar lições. Deixa-me perguntar, não existe noutros países esse poder do Presidente da República da adjudicação direta? Existe. Mas as limitações aqui, a questão da limitação e delimitação, é que dá a possibilidade de dizer, filha, se nós não nos controlarmos, se não conseguirmos estancar a possibilidade de vivermos os mesmos problemas, amanhã vem um outro que vai fazer a mesmíssima coisa. Quando eu falo, o Presidente da República, repito, sem ser ou sendo, é falível. Tânia, eu penso que, e vou concordar com Leandro Carnal, que nós não podemos ter um governo corrupto com uma sociedade ética. E a questão que a Tânia levanta não passa pela figura do presidente. Porque tu podes ter 10 presidentes com os poderes que têm. E vamos olhar para a história, vamos olhar para a África do Sul. Isso não passa para a figura do presidente só. E os presidentes que vão, olha, o caso recente, o caso do Trump, por exemplo. O caso do presidente Trump. E estamos a falar da mãe da democracia. Os atropelhos que cometeu. Então, o importante, Tânia, o importante... Somos nós que fizemos parte desta máquina, direto ou indiretamente. Não é a lei em si. Eu dizia isto. A execução da própria lei é importante, porque hoje a Tânia pode já não desses lugares. Qual é o teu caráter diante de uma situação em que você tem a permissibilidade de poder tocar no erário? Então, é ali que nós temos que olhar. Porque as sociedades não são estáticas, são dinâmicas. Agora,
O que eu entendo nesta dimensão, nesta perspectiva, e concordo parcialmente consigo, há um elemento que é muito importante, nós já falamos aqui, na contratação da despesa. Grande parte destes projetos que são adjudicados têm fonte de financiamento externa. Não é ROT, não são recursos ordinários do Tesouro. São como foi o financiamento de 90,6 para as obras nos AIS. São 90. O que é que acontece nesses casos? Primeiro, são linhas de financiamento à exportação. O que é que isso quer dizer? Quando se vai contra este financiamento fora, o ente financiador já define a matéria-prima. Se tu queres que eu financie esse projeto, a matéria-prima é da origem, da minha origem, é do meu país, é a exportação. Eles, momentinho só, exportam material. E define também, eu temos que explicar para perceber muitas vezes como é que a formação desses contratos decorre. Mas Dalva, isso eu sei. Define também a tipologia da contraparte nacional que vai fazer a parceria com ele. O Estado vai, em termos de registro, fazer as anotações. Tá bem, mas o que é que isso tem a ver? Tem a ver com a possibilidade de nós, enquanto país, com as instituições fortes que queremos ter, limitar a possibilidade de haver amiguismos nesses processos, de haver as mixas que fizeram milionários. Nós temos gestores, nós temos esse tipo de contratação, esse tipo de sistema, esse tipo de liberdade excessiva que se coloca na mão das pessoas, fizeram com que os angolanos que hoje vivem na miséria que vivem tenham pessoas que fizeram parte do aparelho do Estado, mais ricos da África. Sim. Só não são já comparados nas Forbes e outras plataformas que existem para avaliação dos seus dinheiros como os mais ricos do mundo, porque não dá um bocado de vergonha. Dali a razão. São essas brechas. Dali a razão. Permita-me, Tânia. De nós termos uma lei reformulada. Está bem. Dali a razão. Mas eu não estou a dizer que não há ou deixa de existir razão. Eu quero pensar para frente. Okay? E o que é pensar para frente? Pensar para frente. Ajustar as leis. Para que ajustar uma lei que fundamenta um acórdão que nos prejudica de facto? Em que artigo ele fundamenta? Eu é que quero perceber. A lei tem 453 artigos. Eu, particularmente, não vi nenhum artigo que fundamenta a existência do acordo. Dalva, quando a gente fala dessa lei, obviamente, fomos buscar o elemento fiscalização também. Sim. É difícil nós falarmos de uma lei da contratação pública sem falarmos do elemento fiscalização. E é aí onde a gente começou a fazer a nossa abordagem. E eu prefiro que a Dalva não vá buscar elementos, para mim, que para esta abordagem são supérfluos. Porque se nós estamos a falar da fiscalização, nós estamos a falar da execução, estamos a falar da qualidade e estamos a falar de um bem, de um serviço que vamos comprar, vamos obter, que seja efetivamente eficiente para todos os angolanos, não necessariamente para uma classe. Ponto. Por exemplo, fui buscar o porto da Barra do Dante. Teria benefícios para o país todo. Nós não temos um porto para alocação dos meios no âmbito petrolífero e todas as outras fundamentações que fizeram com que esse concurso fosse sob adjudicação direta. Esses elementos que fundamentaram também a segunda parte do concurso. Estou a falar da fase pós-2017. Mas, no entanto, ouso desenrolar da história mostra-nos que talvez seria mais prudente. Dalva, seria mais prudente se tivéssemos a possibilidade de ter um processo de fato transparente. Não foi. Dalva, não foi. Isso é um ponto. Outro ponto. Por que eu vou conferir este poder ao Presidente da República em particular, se eu posso conferir esse poder? Quando eu falo de inclusão, supostamente, no Tribunal, na Assembleia Nacional, está representado todos os angolanos. Todas as etnias que compõem o nosso povo. Todas as vontades, todos os quereres. Por isso é que não está só lá em Pelá. Estão lá todas as forças partidárias que foram eleitas pelo povo. Logo, nós temos que acreditar que eles representam as nossas vontades. Não era bom eles participarem de forma direta na fiscalização desse processo. Tânia, desculpa. Não, peraí, fiscalização o orçamento é fiscalizado. Sim, fiscalização é fiscalizado. Mas agora, a fiscalização é concomitante. Sim. É fiscalizado. Fiscalizar nós não podemos aqui, Tânia, trazer aqui minudências para discussão. Não é? Trazer quê? Minudências para discussão. Está a ver? Nós precisamos de ser objetivos. Isso é muito subjetivismo. Trazemos aqui coisas objetivas. Isso é subjetivismo? Sim, Tânia. Sabes o quê? Porque a imagem que se quer passar aqui é que a gestão é feita de forma aleatória, como as pessoas querem. Não. Nós temos uma Constituição que confere... Essa é a Constituição que nós temos. Agora, se depois vão mudar a Constituição, se depois muda em 2 anos... Se ela não... Esse é um problema. Agora, então, o que é preciso? Ir
irmos para frente, Tony, ir para frente, é nós. As instituições sólidas, instituições fortes, criam-se com leis fortes. Essa lei é tão forte não, que me confere a possibilidade ou a vontade que eu tenho de confiar efetivamente no Tribunal O Parlamento fiscaliza as contas públicas. Tânia, que confiança eu tenho que eu posso ter em ti naquilo que deverá ser uma provável situação de gestão do erário. Eu estou precisando do benefício da dúvida. Sabe, eu preciso dar o benefício da dúvida. Agora, nós podemos olhar de forma direta, ou de forma indireta. A decisão é nossa. Agora, nós não podemos querer falar de transparência com uma lei, por exemplo, no passado, que dava brechas. Não, nós temos que criar leis, não é? Que venham blindar. E isso é um processo. E nós temos que começar a caminhar, Tânia. Temos que começar a caminhar. E o caminho tem que ser feito através de legislação sólida. Eu particularmente acredito nessa caminhada. Mas essa caminhada não pode ser elitista e não pode deixar brechas para cometermos os mesmos erros que cometemos no passado. Essa caminhada pode ser mais justa. Essa caminhada pode ser mais clara. O que chama de justiça, Tânia? Filha, justiça é nós pararmos e perceber onde é que a gente errou, o que é que nos prejudica, o que nos impede de andar. Estamos a fazer. Então, por que vamos criar elementos que conferem elemento de desconfiança a esse combate? Por quê? Esse ano, levando no debate, nós teremos a seguir. Sim, então vamos já mesmo para lá, porque senão daqui a pouco, enfim, ficamos apenas pelo primeiro tema e o programa acaba, não é? Portanto, vamos para o segundo assunto. Continuamos a falar sobre os trabalhos da Assembleia Nacional, tal como eu disse, esta semana tiveram muito trabalho e por isso as senhoras têm muitas opiniões, muito conteúdo para partilhar e eu agradeço de resto. Vamos então ao segundo tema que tem a ver com... Foi aprovada na terça-feira, exatamente, também na Assembleia Nacional e por unanimidade, a proposta de lei de recuperação das empresas em situação económica difícil. Uma medida que pretende proteger os direitos dos credores e também, claro está, minimizar os danos aos fornecedores, aos trabalhadores e também aos clientes. Por unanimidade foi também aprovada a proposta de lei das garantias mobiliárias, que permite a solicitação de créditos aos bancos, dando como garantia bens imóveis, como carros, bancos ou até computadores. Agora vou começar por ti, talvez esta lei sobre a recuperação de empresas, enfim, em situação de insolvência não existia, não é? De forma autónoma no nosso ordenamento jurídico. É por esse motivo e se calhar pela necessidade que já existia que ela foi aprovada por unanimidade? Sim, bom, Claudete, eu particularmente, eu olho para a situação económica global, não é? Da situação da crise, e a recessão que o país vive há alguns anos e compreendo que as empresas a nível nacional têm se mostrado com maior dificuldades em poderem fazer face àquilo que são as obrigações face aos seus credores, não é? E deste modo são muito delas declaradas como falidas ou caem em falência e a falência tem um peso muito grande na economia, não é? Descapitaliza ou empobrece tanto o setor empresarial, causa desempregos, não é? E empobrece também as famílias. E penso que esta lei vem, de alguma forma, mostrar o Estado a regular o setor privado, não é? Em primeiro lugar, em que, olhando para o nosso ordenamento jurídico, nós temos duas formas de que uma empresa morre. Por falência ou insolvência. E esta lei traz um elemento novo, que é a recuperação da empresa. E olhando muito para o nosso contexto, nesta fase em que o país atravessa, tanto em consequência da Covid, e também o preço, abaixo do preço do petróleo, muitas empresas, tanto caíram, desapareceram, caíram em falências e não foram protegidas pelo Estado. Esta nova figura da recuperação das empresas vem, de alguma forma, servir como um elemento catalisador da empresa, em que o Estado apresenta este elemento olhando para aquilo que deverá ser
o posicionamento estratégico da empresa, se é uma empresa cuja falência poderá causar um fato sistêmico na economia, então o Estado cria um mecanismo para poder entrar na empresa, ajudar, mediante um administrador, naturalmente, ajudar a recuperação da empresa e, uma vez salva a empresa, então ela é devolvida, portanto, para o novo ente. A parte do administrador pode haver também injeção de capital, como acontece lá fora? O modelo é o mesmo. Eu penso que o modelo é o mesmo e esta figura, que já acontece em outras geografias, naturalmente, é muito importante, que é para nós garantirmos, em primeira instância, não é, que a economia funcione de forma suave, que os choques externos na economia, ou mesmo internos, não tenham um impacto negativo na economia. É um elemento bom para as empresas, já vem tarde, não é? E penso que o setor privado deve abraçar. O importante é que as empresas, e a própria lei estipula a tipologia de empresas que poderão fazer parte deste processo, deve alinhar os seus processos para que se situem a nível das exigências que a própria lei assim estabelece. É preciso que a empresa tenha a sua constituição regular, faça parte do setor de atividade que o próprio Estado definiu, para garantir que em situações adversas, portanto, há mecanismos adicionais que o Estado utiliza, ao invés de irmos todos para a insolvência. A insolvência deve ser vista como última ratio, não é? Portanto, de uma empresa. Tânia, esta lei também, enfim, no grupo destas leis vem também a lei do regime jurídico das garantias mobiliárias, enfim, que se supõe que vai facilitar o acesso ao crédito bancário. Na tua opinião, isto vai efetivamente acontecer? Eu não sei. Eu não sei porque, pronto, nós também não temos, na verdade, a informação precisa quanto ao património dos nossos bancos, por exemplo, né? Não sei se os interessa, eu falo dos bancos comerciais fundamentalmente, né? Se os interessa ter imóveis por penhorar, e quem seriam os potenciais compradores, num caso, por exemplo, de penhor, é assim que se diz, não é? Se iriam conseguir desfazer-se desse bem e recuperar a verba investida, se não, quais seriam os imóveis que essa empresa poderia de facto ter, apartamentos, condomínios, edifícios, aonde... É muita questão que, se quisermos analisar ao detalhe, né, também surgem outras questões. Essa lei sim é importante, né, mas tem sempre aquelas questões. Repara que a cada 10 empresas que nascem em Angola, 9 morrem. 9 vão à falência. Os pressupostos. Né? Estávamos a falar há bocadinho da lei da contratação e da grande novidade, né, da lista já, a suposta lista negra que vai existir. Mas também nós sabemos quem são os proprietários das 1001 empresas que vão se traduzir em 2, 3, 4, que sempre são as que vencem nos concursos públicos. É a mesma empresa que serve refeição nos transportes, vai servir no Ministério do Interior, vai servir não sei o quê, o proprietário é um, faz parte do governo. É sempre assim. Quer dizer, por isso é que se fala também da famosa necessidade do compliance e outras coisas, a abertura, a competitividade justa, eficiente. São muitas coisas, né? Os juristas gostam de fazer as leis com 400 artigos, bem maçudas, bem grossas, e dizem que são mais acabadas e vão dar maior resposta e não deixam lacunas. Então, eu acho que essa é uma daquelas leis que eu gostei de ouvir, por exemplo, há bocado a Dalva, e vamos ouvir um bocadinho mais. Eu não vejo aqui muitos argumentos para tecermos relativamente quando nós conhecemos a aplicabilidade das coisas. Porque o comportamento da banca hoje, eu falo da banca por causa da questão dos créditos, né? E a pergunta que me fez é nesse sentido, deixa muito a desejar. Nós hoje temos uma banca quase que a medir forças com o BNA naquilo que são os despachos por exemplo, no caso dos créditos, as verbas a serem aderidas. Hoje, no Jornal de Angola, conseguimos ver, no âmbito do PRODES, os bancos que estão de facto a colaborar, quais são sempre os mesmos, 4, 5. E os outros que até têm uma visibilidade maior, que os relatórios estão sempre muito ok, estão aqui embaixo no gráfico, com um ou 2 projetos aprovados, entregues. É uma coisa muito confusa para a minha pobre cabeça. Maricel, esta lei, enfim, a princípio ainda levará algum tempo a sua aplicabilidade, não é? E entrará em vigor mais ou menos, enfim, daqui a um tempo estipulado. Na tua opinião, é uma lei que vai efetivamente aplicar-se, ou será daquelas leis muito bonitas, como disse a Tânia, muito bem-vinda, mas se efetivamente for aplicada, não é? Sim, devemos contar também com a regulamentação da própria lei.
ao ser bem regulamentada, exigirá também a sua devida aplicabilidade, não é? Mas eu aqui, né, para esta questão, eu penso que deverá, para este processo, para essa questão, a lei é bem-vinda, sim senhora, mas há necessidade da introdução aqui de um ente idôneo, que será praticamente o... Como é que eu posso dizer? Alguém que fica tipo, entre o banco e o credor. Como um fiador, por exemplo, como mais ou menos a figura de fiador, mas noutra dimensão. Não, alguém que vai poder fazer uma avaliação real do bem... Do património. Do património. Okay, por quê? Porque senão vamos ter aqui questões de patrimónios que têm um determinado valor e que, na realidade, o banco, por algum medo de risco ou qualquer uma outra situação, pode até avaliar ligeiramente abaixo do mesmo imóvel. Sim, sim. E eu já me deparei com duas situações de género. Alguém que pediu crédito bancário há uns anos atrás, isso já vai quase 20 anos atrás, a um banco privado, e apresentou como hipoteca uma residência que acredito eu que não era nem... O que ele pediu ao banco não era nem 50% daquilo que valia o imóvel. Mas, quer dizer, corria risco de perder aquele imóvel caso não conseguisse ressarcir a dívida, tendo em conta a negociação que fez. Quem fez a avaliação é o pessoal do banco. Sim. Não há uma entidade independente que também pode vir, independentemente do gestor, dos bancários virem fazer a avaliação do mesmo imóvel. Penso que deve haver instituições independentes com alguma credibilidade para poderem fazer também esta avaliação e aí então haver uma discussão entre quem vai, o credor e o bancário, de forma a não haver grandes prejuízos, porque corremos também esse risco. Corremos também esse risco. Eu só queria também agregar aqui, dizer que esta própria lei já cria este ente que tem esta entidade já existe. Já vai criar também, já propõe a criação desta entidade que vai fazer o mapeamento integral dos ativos que os interessados poderão ter. O que nós verificamos muitas vezes é que pessoas, sujeitos jurídicos reclamam a titularidade de património quando na verdade não são de sua pertença. Então, mas deram como garantia, não é mesmo? O que é que vai facilitar também? Para além daquilo que é o impacto que poderá gerar no âmbito do doing business, não é? Porque é uma das exigências também que o Banco Mundial impõe para Angola, é o fato de, com esta lei, a sua execução vai permitir que se faça um mapeamento integral. Quando eu me dirigir, eu vou apresentar, quando é que um carro é considerado um colateral, uma garantia? Há pessoas que têm Lamborghini, têm Phantom, têm outros bens, não é? Portanto, um Lamborghini custa não sei quantos dólares, não é? E então, estes bens vai tipificar o tipo de bem, o seu valor para ser utilizado como garantia. Com este mapeamento feito, a gente vai fora, não é? Nós viajamos. Quando se quer o crédito, solicitar um cartão de crédito, é só meter o teu número de identificação, chama-se Social Security Number, identificação, automaticamente tem o teu historial. Garantias patrimoniais, quanto, insolvência, créditos crimes, pagos ou não. Tudo, mas tudo. Então, e este elemento é importante até para os investidores estrangeiros que queiram efetivamente investir em Angola. Porque ele, se quiser trabalhar com a empresa X ou a empresa Y, ele vai para este ente, pede informação e tem toda a informação, tanto que garanta a credibilidade do património que este ente nacional, tanto, efetivamente poderá ter. Portanto, eu entendo que esta figura jurídica é importante, existe
como dizem os latinos, hacen las mejores famílias, não é? Em todas as famílias, quando digo famílias, a nível Todos das economias, países, é importante porque nós precisamos de saber quem é quem, o que é que realmente nós temos. Porque muitas vezes nós pensamos que somos donos de um património, de uma casa e de um carro, quando na verdade não temos. Pensamos que temos condições de solicitar um crédito, afinal não temos. Quando esta informação for incorporada na matriz a ser criada com modelos e critérios próprios, vai facilitar a vida de todo mundo. Quer dizer, em função do meu património, eu posso solicitar um montante de crédito. Portanto, neste domínio, a lei das garantias, eu penso que é muito importante. Agora, voltando para a lei das insolvências, eu também entendo que esta matéria, que este assunto é também importante e tem também a ver muito com aquilo que é o ambiente do negócio. Porque nós precisamos saber, na eventualidade de realizar um negócio, quer com um ente singular ou uma sociedade anônima, não é? A credibilidade do ponto de vista de liquidez que essa empresa tem. Atenção, quando falo em liquidez, não é uma empresa que não tem ativos. Tem ativos, mas esses ativos não podem se transformar líquidos, não se podem ser transformados em dinheiro de forma imediata. Não é? É uma empresa que tenha dificuldades ou tem patrimônio suficiente para poder realizar uma situação dada. E o que nós verificamos é que muitas vezes, no nosso caso, temos empresas, supostas empresas, e que com crédito altíssimos na banca comercial e não tem capital suficiente, o total dos seus ativos, o total do seu patrimônio é inferior à dívida que tem com a banca comercial. E há empresas que foram buscar crédito em diferentes bancos, nós vimos hoje, em diferentes bancos, e que os bancos não têm uma informação histórica desta empresa. E o que é que resulta? Mas porquê que não tem, Dalva? Porque não quiseram saber. Sim, mas não, são esses mecanismos legais que estão sendo criados agora, não é? Que nós precisamos de ter, e já vem tarde. Já vem tarde. Então é preciso, esse mecanismo que agora é aprovado, nós devemos ter já há muito tempo. Porque o banco deve funcionar não só com aquilo que eu lhe digo, a credibilidade também deve ser com base naquilo que é o meu patrimônio. E nós hoje, muitas empresas, os bancos, vamos olhar o Banco BDA, por exemplo, deu vários créditos a pessoas singulares, a empresas, que no final do dia utilizam mal os recursos e não têm, portanto, elementos que garantam o retorno dessas... Mas, Dalva, era necessário que houvesse uma lei agora para que o banco fizesse esse trabalho? Não, não era preciso. Antes de conceder crédito? Não, era preciso que o banco também, para além daquilo que é o seu due diligence interno, tem um ente fiável que faz a comparação da informação. O que se... A Tânia falou agora, é do Beltrano, a empresa do Beltrano Cicrano. Se havendo uma base de dados fidedigna, que me garanta a existência de que esta empresa tenha patrimônio suficiente para solicitar o crédito no limite que ele solicita, então o banco tem credibilidade. Ele vai usar como garantia, não é o colateral, esse patrimônio. O que nós vemos em Angola, de verdade, é que os bancos foram atribuindo créditos a entidades, a veículos, se calhar, que nem sequer existem. Resultado, temos instituições financeiras com problemas tanto de solvabilidade muito grande, sob risco de poderem, se calhar, entrar tanto em falência. E nunca pagar os créditos a que tiveram acesso, não é? E nós que nós vivemos hoje, essa é a problemática que o país hoje enfrenta. O BPC é um dos casos que atribuiu crédito a várias pessoas e hoje tem que recorrer mais uma vez ao OGE para se capitalizar. Diga mesmo, tem que recorrer mais uma vez ao bolso do cidadão, porque o dinheiro do hoje é nosso, contribuição, né? dos cidadãos. Mas as pessoas que receberam tão vivas, estão a respirar ainda ameaça. Não, e você também... não pode falar, ninguém pode identificar, mas o banco está aí. Não existiu por quê? Não existe. E dizer também mesmo que essas dívidas que foram contraídas do BPC, que hoje deixaram o BPC arrasado como está, se nós formos anotar, o pacato cidadão que pediu crédito, muitos deles até crédito, adiantamento de salário, esses pagaram. Todos, na íntegra. Pagaram. Agora, aqueles que foram pedir valores avultados... Sim, também os valores não são comparáveis, não é? Sim, esses é que deixaram o banco como deixaram. Não, e o mais grave de tudo isso é que tomaram para si esse patrimônio e não pagaram. E nem sequer hoje têm condições de poder realizar e não só criar, pelo menos criar negócios sustentáveis, que é para poder
aumentar a empregabilidade do nosso próprio país. Mas a gente está falando do BPC, espera. Quando não fala do BPC, estamos a falar também das bancas. O maior exemplo que a gente pode apresentar, né, da necessidade que existiu, e falou bem a Dalva, vem tarde, dessa lei, é o que aconteceu com o Banco CAP. Eu não acredito que metade das pessoas que dilapidaram, o banco fechou, só faltou levar já a placa iluminada. O banco, hoje é uma repartição da AGT, né? Está em frente à igreja Nossa Senhora dos Remédios, aí naquela avenida, também tem lá um edifício da Sonangol. 90% daqueles credores são militares, generais. 90%, quase a irem na reforma, levaram as partes dele, com conivência do Estado. Com orientação, o BPC, as pessoas que têm, como é que um banco vai fazer crédito a alguém que não tem nem cópia do bilhete lá dentro? O cidadão vai lá para pedir adiantamento de salário, não, depois de 10 dias, mentira, 2, 3 meses para te entregar o dinheiro. Você paga, você tem como, tem funcionário bem identificado, a instituição tem os salários bancarizados numa dependência qualquer ali do banco. Mas as pessoas, sim. Minhas senhoras, infelizmente não temos mais tempo para continuar neste assunto, temos mesmo que ir para um intervalo. Assim, caro telespectador, mantenha-se desse lado. Temos mais 2 assuntos no próximo bloco. Vamos falar sobre o debate mensal que aconteceu na quinta-feira na Assembleia Nacional sobre a corrupção e a impunidade, e vamos também falar sobre a revogação da licença do Banco Kwanza, que foi feita pelo BNA. Portanto, 2 assuntos que com certeza lhe interessam muito, portanto, mantenha-se desse lado. O intervalo é muito curtinho. Até já. Seja bem-vindo de volta, caro telespectador, a esta edição do Política no Feminino. Tal como eu disse, nesta segunda parte teríamos mais 2 temas e começamos ou continuamos a falar sobre os trabalhos que aconteceram na Assembleia Nacional esta semana. O combate à corrupção e à impunidade como fator primordial para a boa governação. Estiveram então em debate na Assembleia Nacional na quinta-feira, numa altura em que, segundo informações, o país já assinalou 45 processos relacionados com a recuperação de ativos. Foram devolvidos mais de 4 mil milhões de dólares aos cofres do Estado e também recuperados mais de 15 mil milhões de kwanzas em processos civis. Começo por si, Maricel. O agendamento deste debate mensal sobre o combate à corrupção já vem tarde ou nem por isso? Sim. Não vem tarde. Não vem tarde. Porque temos também que ser realistas, que é mais ou menos nesta altura, né, ou nesta legislatura, em que está-se a criar condições, ou se criou condições, para colmatar os grandes males que foram enfermando durante muitos anos a nossa sociedade. Dizer que é um combate, é uma situação que não devemos olhar apenas para as cores políticas, mas ainda assim dar mérito ao MPLA, que fez uma introspeção, reconhecendo o que aconteceu no passado e então tornou público este tema, agendou para debate, a iniciativa foi do próprio MPLA, agendou este debate e que eu penso foi um debate salutar. Dizer que, Claudete, falar de combate à corrupção, ouvindo também os números que muitas das vezes nós vamos acompanhando, não só o que foi levantado neste mesmo debate, mas aquele balanço que foi feito pelo Procurador-Geral da República e tantos outros dados que vamos acompanhando, falar, por exemplo, só de um São Vicente, a ser verdade, aqueles números que nós ouvimos quando da sua Constituição como arguído. Quer dizer, nós estamos a falar de lesão, grande lesão ao Estado angolano, não falando só da questão da corrupção, mas falar também da questão impunidade. Por quê? Porque nós pensamos que durante algum tempo, ou durante muito tempo, as pessoas cometiam ou faziam das suas e não eram responsabilizadas. E este debate é importante. Por quê? Porque começa a mexer cada vez mais connosco e vermos todos nós a necessidade de cada um, a seu nível, poder ajudar na moralização da nossa sociedade. É necessário, cada um de nós contribuirmos para isso, de forma a que possamos ter uma sociedade com, se calhar, esperar um bocadinho mais de ética, quando estamos a falar de moral, termos noção de resgatar um bocadinho o amor ao próximo, porque quando nós somos corruptos, eu digo assim, porque tu és guloso, estás a pensar só em ti. Então, quando você tem amor ao próximo, tu diz assim, isto aqui foi posto foi-me colocado à disposição
para servir e não para eu me servir. Então, penso que debates como esses, hoje foi no Parlamento, penso que a sociedade civil tem que levantar também essas questões, temos que ir em vários fóruns levantando este tipo de assunto, que é para então cada um de nós sentir que há necessidade de adotarmos uma postura diferente, uma postura melhor. Mudar o passado. Principalmente os Mudar a nossos história. gestores públicos, sim, há necessidade. Tânia, um dos assuntos que está a ser muito comentado a propósito deste debate mensal sobre a corrupção foi uma das declarações feitas pelo ex-secretário-geral do MPLA, Álvaro de Boavida Neto, que chegou mesmo a fazer quase como uma espécie de catarse, chegou a dizer que todos devem pedir desculpas ao povo angolano pela corrupção, frisando mais precisamente uma frase: todos juntos fizemos muito mal às nossas populações. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Bem, antes mesmo de me pronunciar sobre o que foi dito, né, é a opinião do antigo secretário do MPLA, dizer que realmente já fazia falta esses debates mensais na Assembleia, é um tema que não podia deixar de ser mais atual. Vi nisso quase que a assunção de uma meia-culpa, né? O MPLA faz uma meia-culpa, afinal de contas é o único partido do governo desde a nossa independência e sabe que é responsável maior pela dilapidação que existiu no país, pela má governação. É claro que há muitos fenômenos que nós vivemos, não tem a culpa sozinho, mas nessa em particular leva a culpa maior, porque sempre esteve na posição que teve. Olha, nós hoje nós chegamos a ter uma corrupção institucionalizada. No período pós-guerra, chegamos a ter morte de criança diária, a ronda de um número de 150. Nós chegamos a perder 150 crianças por dia. Nós ainda temos um registro de 52 mortes diárias pela malária. Nós temos, quer dizer, todas as doenças e mais algumas moram em Angola, fruto da corrupção. A corrupção convidou todos os problemas e deu alojamento. Não é? O antigo presidente da República, mal ou bem, chegou a assumir que depois da guerra civil, o pior mal que nós vivemos em Angola é a corrupção. Mas com conivência, né? De alguns. Porque eu lembro-me que chegou a fazer um pronunciamento público, a pedir que o primeiro angolano que identificasse um dos gestores corruptos no seu governo, que se dirigisse às instituições públicas. Eu não sei se existiu alguém que o fez naquela altura, também as pessoas sabiam muito bem de como é que estávamos amarrados. Quanto às declarações de Boavida, eu acho que ele fez um pronunciamento interno, né? E se fez interno, ele tem sítios próprios para fazer, para dar recado aos seus. Porque assim, eu pelo menos li a notícia no Jornal da Angola. O Jornal da Angola supostamente é público, é para as notícias que saem para o nosso consumo, não é um consumo interno. Se quer mandar recados, se quer discutir a situação interna do partido, o MPLA é um dos partidos mais organizados da região africana. Tem jornais, tem newsletters, tem todos os meios e mais alguns para o senhor se desabafar. Porque eu percebi nesse pronunciamento, não percebi humildade. Apesar de ter reconhecido o que reconheceu, quando eu falo humildade é quando diz que os angolanos têm que perdoar. Eu prefiro acreditar que o programa do MPLA foi eleito neste pleito, sobretudo porque apresentou uma das maiores causas, que é a luta contra a corrupção. E no combate ou no programa que nós tivemos acesso, quer sejam os angolanos que votaram ou não no MPLA, o programa do MPLA não está lá escrito perdão aos larápios. Não estou a dizer que isso não seria um fator mais sustentável, mais coeso, mais normal, de harmonia. É necessário as pessoas saberem perdoar, mas perdoa-se quem está arrependido. Perdoa-se quem tem noção do mal que fez. Na tua opinião, não tem? Eu não vejo, eu ainda vejo muita petulância nos nossos gatunos mor. Eu vejo muita petulância nas pessoas que hoje nós temos uma PGR que tem, não diria nome, mas que soa-se que existe. Existe uma PGR, existia de facto, sempre existiu, mas não era sem expressão porque nós sequestramos o poder das instituições, certo? Essas pessoas não têm humildade. Nós temos que perceber que Angola é feita de muitas cores. As pessoas têm o direito de viver os seus problemas sem serem abusados. Eu acho que o antigo secretário foi infeliz. Talvez a sua intenção tenha sido boa. O que ele diz é uma mensagem para o partido. Internamente, se até quiser se candidatar e disputar com João Lourenço agora em dezembro, para ver quem vai ser. Isso é um problema do MPLA. Isso é um problema, não é um problema nacional. Os problemas do MPLA têm que ter palco próprio para serem resolvidos. Nós não somos obrigados a ouvir essas coisas. Não somos obrigados a ter um dirigente
que se dirige mal a nós, a dizer que nós não temos que perdoar ninguém. Se foi o MPLA todo que roubou, nós temos 32 estabelecimentos penitenciários, vão caber lá dentro. Se não foi todo, então que seja uma conversa. Quer dizer, nós temos tribunais, nós temos instituições. Mas não terá havido aqui uma intenção de um pedido de desculpa público? Então foi mal dirigido. Porque eu, Tânia de Carvalho, não me sinto... É a minha opinião que está a ser emitida. Esse é um programa de opinião. Obviamente as pessoas interpretaram como interpretaram. E eu peço desculpas se estiver a fazer uma interpretação errada, mas não tenho elementos fundamentais que me possam conferir uma capacidade de leitura diferente. Obviamente as pessoas mudam de opinião, vamos ter a oportunidade de ouvir outros pronunciamentos, vamos perceber melhor se eventualmente eu tenha percebido errado essa mensagem, mas na forma que percebi, não, é que eu, Tânia de Carvalho, não me sinto preparada para ter um discurso de perdão. E não me sinto preparada por quê? Porque eu não vejo arrependimento nas pessoas que ousam achar que devemos deixar de lado a luta como está a ser dirigida para optar por perdão como se fosse um aparelho, eu play, recua, avança. Não, vamos apagar isso tudo, vamos esquecer e vamos recomeçar. Não vamos esquecer nada. Nós ainda temos um país que morrem todos os dias crianças com fome, mais de 40. 52 pessoas morrem de malária. Nós temos mulheres que morrem no parto. Nós estamos mesmo mal. Nós estamos mesmo mal. A capacidade de perdão é um ato bonito. Não vale a pena vir com história porque o povo angolano é heróico, é passivo. Isso é poesia. Nós queremos melhoria. Nós queremos ter a possibilidade de não voltar a ter um governo completamente enfermado de corruptos. Não me sinto preparada, estou a falar por mim, não estou aqui a falar por outras pessoas que não se revêem nesta opinião, para termos esse tipo de discurso a esse nível. Não é assim que se conquista o perdão de um povo. Não é assim. Nós estamos a gastar balúrdios de dinheiro que seriam implementados em outras coisas, em outros projetos. Os gatunos estão a nos rir. Nós temos gestores ilados na Europa, a comer do bom caviar à custa do nosso dinheiro, nós temos que os perdoar. Nós temos que perdoar as pessoas que fazem as crianças morrer de fome. Nós temos que perdoar um país que não tem transporte público. Nós temos que perdoar um país que não é digno de fazer com que seus filhos fiquem em casa, são obrigados a ir passar fome. Nós hoje, em 2021, temos angolanos com formação a lavar pratos na Europa. Porque não se sentem confortáveis no seu próprio país. Porque não têm saúde, não têm assistência técnica, não têm medicamentos. Não tem uma administração funcional. Vamos construir, mas não venham cá com desculpas dessa forma. Assim não. Vamos falar bem, vamos conversar direito. Vamos realmente mostrar arrependimento nas coisas que foram feitas. Portanto, efetivamente, não foste uma das pessoas que se emocionou com esse discurso? Não, nem um bocado. Nem um bocado. Eu continuo a acreditar na luta contra a corrupção. Eu continuo a acreditar na justiça. E prefiro. Por isso é que eu volto e meia falo que essa luta só vai ser eficiente, só vai ser eficaz se nós tivermos um sistema de justiça realmente eficiente. Justo. A separação de poderes que falou há bocadinho a Maricel tem de existir. Não é que eu fique feliz de vê-los presos ou não presos, porque se calhar também é mais uma renda para nós. Ao final do dia, todo o dinheiro que é gasto numa unidade penitenciária sai dos bolsos dos angolanos. Ele já nos roubou. Ainda vai mais comer do nosso dinheiro, vamos comprar mais os alimentos, o hospital, tudo lá dentro. Mas tem uma outra forma da gente resolver isso sem ferir as pessoas. Eu faço parte daquele grupo dos angolanos que não está disposto a perdoar assim, como se tivesses falado comigo de uma forma apenas grossa e passou. Não. Todos os dias eu perco irmãos angolanos por conta da corrupção. Eu tenho um país como tenho por causa da corrupção. A corrupção é uma coisa muito séria. Muito séria para a gente achar que é uma conversa só de um grupo partidário. Não. É uma luta nacional. Ou a gente olha para essa forma assim, ou então vamos continuar a dizer não, há duas alas no MPLA e a ala dos descontentes. Isso não me interessa. Isso é um problema interno. Os militantes que se compreendam, que encontrem um palco para discutir, assim como as outras filiações partidárias também têm sabido resolver os seus problemas mal ou bem. Não me interessa a vida interna do partido, interessa-me mas é o cumprimento das políticas públicas que são exaradas, que são traçadas para o bem do povo angolano. Angola é feita de militantes e não militantes. Nós temos pessoas que se identificam com cores partidárias e temos outras que não. Temos que construir um espaço digno de respeito dessas pessoas todas. Ninguém vem aqui trazer discursos de obrigar o povo a perdoar. Não é assim que se pede desculpas. Pronto, portanto, Tânia não perdoa. Não, desta forma não. Desta forma não. Eu acho que, se formos falar de perdões por tudo o que aconteceu no nosso país, os próprios três movimentos de libertação nacional têm que sentar.
tem que pedir desculpas aos angolanos. Não é dessa forma que se faz país. Não é assim. Dalva, este debate acontece numa altura em que decorrem 45 processos de recuperação de ativos, em que, segundo números, já foram devolvidos aos cofres de Estado cerca de 4 mil milhões de dólares e recuperados 15 mil milhões de kwanzas em processos cíveis. É caso para dizer que o combate à corrupção já começa a mostrar resultados? E como dizia a vice-presidente do MPLA, novos tempos, novos desafios. Não é? Eu acompanhei com bastante atenção o debate e para mim transpareceu mais. A CNN tem um programa que se chama Hard Talk, conversas difíceis, não é? E penso que o MPLA desencadeou um exercício bastante corajoso ao tirar esta conversa, portanto, dentro da hoste partidária para a asta pública, não é? E penso que nesta dimensão o MPLA esteve muito bem. É um exercício bastante importante. Mas eu também entendo que nem todos do MPLA são corruptos. Atenção, é uma franja muito pequena do MPLA, porque nem todos dirigiram. E muitos dirigentes não roubaram. Então, eu penso que o debate deve ser focado a este grupo de pessoas, não é? Que, em nome do MPLA, apropriaram-se do erário. Este grupo de pessoas. Porque o MPLA não é só este grupo de pessoas. O MPLA é uma instituição, não é, que congrega um grupo, portanto, uma imensidão de pessoas, e como os outros partidos políticos. Portanto, e nessa perspectiva, Claudete, eu penso que a responsabilidade é individual, é como a salvação. Alguém uma vez disse que a nossa caminhada nesta vida cada passo que nós marcamos, aumentamos o peso da nossa cruz. As nossas decisões põem peso na nossa cruz. E quando chegamos no final, não podemos nos assustar porque a nossa cruz está pesada. Cada um deve assumir a sua responsabilidade. E é nessa dimensão que eu prefiro ver essa problemática. Um outro aspecto que eu também entendo, o problema da corrupção, e dissemos aqui muitas vezes, existe em todo lado. O problema de Angola é a impunidade. E sempre foi a impunidade. Porque as pessoas cometeram crimes e nunca foram responsabilizados pelos crimes cometidos. E agora, desencadeou-se um processo, não é? Nessa nova era de governação do presidente João Lourenço, e eu tenho cá alguma dificuldade de poder compreender a posição de alguns partidos políticos na oposição. Ao longo de muitos anos, eu que cresci aqui nas cidades, não é? Vamos acompanhando críticas e mais críticas, e todos nós criticamos a forma como o partido no poder conduziu os destinos do país, como o erário foi delapidado, como as famílias se empobreceram, como o nicho de pessoas se enriqueceram, como as mortes aconteceram, com as febres amarelas e tantos outros problemas, as famílias sem recursos para tomar conta dos seus entes queridos. E todo mundo criticou na televisão, criticou no céu, na terra. Hoje, o MPLA reconhece este mal que enferma a sociedade, desencadeia o processo para o combate. E a oposição não está satisfeita. A mim parece, pelaquilo que eu vi, é a minha opinião, não estão satisfeitos. Eles ainda arrogam-se em dizer que este combate é seletivo. Eu particularmente compreendo que o combate deve ser seletivo. Big number, big fight. Grandes números, grande luta. Tem que se pegar nos focos maiores. Essa é a minha compreensão. Então, num país em que uma prática de combate à impunidade nunca teve lugar, e quando eu digo não teve lugar, quer dizer que o sistema judicial não estava preparado, não tínhamos instituições com formação específica, não tínhamos abertura jurídica para tal. De repente aparece este processo novo. Claudete, eu acredito, não sou jurista. Pese embora que a Tânia e a Maricel pensem que eu tenho informação jurídica. Eu não sou jurista. Eu acredito que muitos dos nossos juristas não tinham especialidade para
proceder o acompanhamento exaustivo, porque depois o combate à impunidade não é apenas derivativo de uma administração. Ele prolifera-se de Angola para o exterior. Como acompanhar? Que entes tratar? Como é que isso se forma? Isso requer formação. E hoje eu olho que a própria oposição está contra como o MPLA está combatendo. Eu honestamente, eu tenho problemas de perceber este lado. O que nós devíamos, eu penso que nós o que devemos fazer é, vamos começar. O mais difícil ao longo de muitos anos, Claudete, foi começar, despoletar o processo. E o MPLA ter coragem de abrir. Eu pessoalmente, Cláudio, eu nasci aqui, cresci aqui. Cheguei a uma fase, não aguentava, fugi, imigrei. Fiquei muitos anos lá, volto para Angola, a situação prevalecia. Então, quer dizer, nunca esperava, se calhar, que a alteração, o volte-face disso, teria este enredo. Mas há um problema, e eu também compreendo. Em inglês diz, when you fight corruption, corruption fights back. Quando tu combates a corrupção também combate contra ti, faz ricochete. Então, é preciso que as instituições públicas que concorrem para a materialização deste desiderato público, que a Tânia muito bem falou, estejam preparadas que qualquer vulnerabilidade que cada uma dessas instituições tenha, e quando digo instituições também falo pessoas que dirigem, estejam em condições éticas para poderem dizer, sim, estou pronto. De outra forma, não vamos conseguir. Agora, nós olhamos para esta problemática, não podemos... Eu penso que a situação não pode ser vista só num prisma. As consequências desse problema, que o próprio MPLA reconhece, são nefastas para o país. Agora, vamos começar. Se começar com a Dalva, se começar com o João, se começar... para cada um a sua vez. Dalva, disseste uma coisa muito importante, né? Temos que passar já... Não, sim, muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Quer. Temos mesmo que passar para o último tema. Hoje, uma coisa muito rápida. E foi bom ter levantado essa questão da oposição não se rever nessa luta, né? Em outras palavras, foi assim mais ou menos que eu percebi. Mas também hoje ouvi a declaração do camarada Ernesto Mulato, né? Uma figura imponente do partido deles. E diz, isso é uma agenda nossa, o MPLA pegou. Mas isso não é um problema. Não, isso não é um problema da agenda nossa. Quando eu falei da UNITA, por ser o maior partido da oposição, outros elementos dos outros partidos da oposição também fizeram esse pronunciamento. É que nós não podemos olhar para a luta contra a corrupção como uma luta partidária. Foi o que eu disse inicialmente. Nós temos que olhar para esse problema como um problema nacional. A partir do momento em que a gente percebe que vivíamos ou vivemos uma corrupção ainda institucionalizada, é grave, perdemos todos. Só é contra essa luta quem comeu diretamente das migalhas, quem sentou-se à mesa nesse banquete, independentemente da posição que estava. Se estava no partido no poder ou no partido da oposição. Normalmente, as pessoas que se beneficiaram deste banquete têm esse tipo de posicionamento. É sim, Tânia. Pegando um bocadinho no seu e no gancho da Dalva, não vamos estar aqui, pronto, acho que o debate não é virado apenas para a oposição, mas ainda falando da própria falando da própria oposição. Muitas dessas pessoas que hoje criticam este combate à corrupção, se formos a ir buscar alguns dados e alguns relatos, são pessoas que também comungaram desta mesma dilapidação. Quer dizer, o grande tirou que estava lá e partilhou com muitos. Não vamos ficar aqui a querer dizer que o do MPLA tirou e comeu sozinho. Não. Por isso é que muitos da oposição, inclusive, nem queriam que o próprio partido do MPLA apresentasse um novo candidato. Por quê? Como assim? Sim, em algum momento ouviam-se relatos de que pessoas da oposição que não lhes interessava que MPLA mudar de partido. E não é por questões políticas, não é nada disso. É por aquilo que... Não, sim, mas atenção, nós estamos aqui a defender as opiniões contrárias. Espera só, é rápido. Não é só
elementos da oposição que apresentam contestações a essa luta. Por isso é que eu também estou a dizer, tem pessoas o assunto que não se debate identificam não é que não se identificam necessariamente com filiações partidárias, mas que têm uma opinião muito própria, que acham, por exemplo, que nós devíamos mudar o método de... Falo o nosso país, certo? Devíamos mudar o método de atuação, a forma de estar e percepção. Só não me caiu bem ouvir na voz do ex-secretário-geral do partido no poder que apresentou a luta, porque se fosse, vá lá, um membro da sociedade civil, sem necessariamente estar identificado, sem necessariamente estar junto com o banquete, quer seja na posição de sentar-se à mesa e comer junto, ou estar embaixo para comer migalha, mas tivesse numa posição de frente, não é? A pessoa faria também uma outra leitura. Eu acho que determinadas posições que a gente alcança na carreira política ou profissional limitam-nos para determinadas exibições. Eu acho. Então, na tua opinião, foi mais um ato de exibicionismo de Álvaro Boaventura? Não, eu já fui muito clara. Eu acho que já falei o suficiente relativamente ao que penso ao seu pronunciamento. Não diria necessariamente isso, mas eu acho que ficaria bem esse pronunciamento, repito, se fosse feito nos palcos do partido. Num fórum mais privado. Nos seus próprios falava, se posso continuar, não é? Pois, é o que eu estava a dizer. Então, para dizer que muitos comungaram e que o Mateus continuam a comungar. Há uma outra questão, Tânia. Exilados. Esse termo exilados, exilaram-se sozinhos. Fugiram porque quiseram. Porque o Estado angolano não exilou ninguém. As pessoas estão lá fora porque não querem. Eles têm noção dos erros que cometeram. Houve a lei de repatriamento voluntário, a Lei 9/18, em que as pessoas tiveram oportunidade e tempo suficiente para poderem devolver aquilo que eles retiraram do Estado, que não fazia parte da herança das suas famílias. Mas ainda assim ignoraram. Por quê? Porque acharam, se calhar, que esse combate à corrupção era só mais uma conversa, não tinha pernas para andar. Hoje, algumas pessoas começam a gritar lá fora. Por quê? Porque já sentem a questão, o assunto a entrar, não é? Dentro das suas próprias famílias. Tânia, outra questão, desculpa, não é com a Tânia, mas assim falar para a sociedade, quando se fala da seletividade, eu concordo plenamente com a Dalva quando se diz que deve haver seletividade. Quando se fala em seletividade, não é porque estamos a olhar para figuras, o fulano ou o cicrano, mas pelo volume de dano que causou o país. A semana passada eu havia dito aqui que países que também estão na luta do combate à corrupção e que eu dei exemplo da China, por exemplo. Desculpa a redundância. Em que eles têm 3 tipos de... estratificaram os corruptos. Por tigres, raposas e moscas. Os tigres são esse grupo pequeno que nós consideramos, nós temos estado a ouvir na comunicação social e nos órgãos de justiça, um pequeno grupo do MPLA que fez uma grande dilapidação do erário público. Esses são os tigres, consideradamente neste mesmo país. As raposas são aqueles que andaram a dilapidar e a levar esses valores posteriores do país. A pena que é aplicada a um tigre não é igual à pena de uma raposa, muito menos de uma mosca. Porque as moscas são considerados quem? Os administradores municipais, os diretores municipais, que podem até ter acesso e também fazer como têm estado a fazer, há muitos ainda insistem nessas más práticas, mas nunca, como por exemplo, alguém que esteve num conselho de administração, a presidir um conselho de administração de uma Sonangol, por exemplo. Então tem que haver estratificação sim de penalização e até mesmo da corrida para reaver esses mesmos bens que foram dilapidados. Então a justiça pode ser seletiva assim? Neste sentido, não olhando fulano ou cicrano ou famílias, não é por aí. E muito menos aquelas alegações que muitas pessoas têm estado a levantar como perseguição. Se formos a levantar a questão da perseguição, então todos os angolanos vamos sair já de casa, que é para ir atrás quer dizer, vamos esquecer a paz, se calhar, que não é o que nós queremos, que é para fazer uma nova guerra contra essas pessoas que foram dilapidando o erário público, porque é o que a Tânia disse aqui, nós temos estado também a ouvir e provamos isso. Deixamos de ter boas escolas, um bom ensino, deixamos de ter uma boa qualidade de assistência médica ou medicamentosa, se calhar podíamos ter melhores condições, acompanhamos agora quando foi da Covid-19, em que
em menos de um ano, nós sentimos assim uma revolução no setor da saúde. Quando digo revolução no bom sentido, porque aumentaram-se o número de leitos, essas coisas todas. Mas não são valores que se aproximam, acredito eu, àquilo que foi dilapidado durante esses anos todos. Então, para dizer que esse combate é necessário, a moralização da nossa sociedade é extremamente importante. Sou da opinião que todos os angolanos devem abraçar, não importa o nível ou o grau, todos nós devemos abraçar esse combate à corrupção, esta impunidade. As pessoas têm que ser responsabilizadas pelos seus atos, não importa se é um grande ato ou um pequeno ato. Errou, deve ser responsabilizado. Sim, senhora. Passamos então agora para o quarto e último tema, que tem então a ver com a revogação da licença do Banco Kwanza pelo BNA. O Banco Nacional de Angola decidiu então na segunda-feira encerrar o Banco Kwanza Investimento por insuficiência de fundos próprios regulamentares. Em comunicado, o Banco Nacional de Angola informou que os clientes desse banco poderão levantar ou transferir os seus saldos para outros bancos até o dia 31 de janeiro. Portanto, tem até o último dia deste primeiro mês do ano para fazer então o levantamento do seu dinheiro ou dos saldos que tenham no Banco Kwanza, que perde agora então a sua licença. Tânia, começo por ti. Depois dos vários casos que já aconteceram, depois da condenação de Filomeno dos Santos, depois do caso de 500 milhões de dólares e também dos desvios do Fundo Soberano, era como que previsível que também este Banco Kwanza Invest não teria pernas para andar? Sim, era. Mas a pergunta que não se quer calar é por que só agora? Um banco que está na situação em que está já há 2, 3 anos. Por que só agora? Bem, e faço essa pergunta para dizer que o meu pronunciamento quanto a esse tema vai ser assim, com perguntas. Porque nós às vezes temos dificuldade de encontrar respostas para aquelas perguntas difíceis, né? A Dalva falou em conversas difíceis. Eu aqui falo em perguntas difíceis, porque as pessoas não gostam de refletir até aí. Primeira questão. Por que é que nós conseguimos atribuir uma licença a alguém desconhecido na banca? Desconhecido, quando eu falo, é a experiência de trabalho, o envolvimento, né? Aquilo que se fala de compliance, que tem que existir. Vamos atribuir uma licença para atribuição, para a abertura de um banco, uma única dependência, que é a sede, que é tudo, porque não tem outra. É só aquela, ali atrás da maternidade, no terreno da maternidade. É só aquela. E quer dizer, fazemos essa pergunta porque não foi só também este banco. Estamos a falar, por exemplo, do Banco Postal. Vários outros. E vários outros que hoje estão a ver as licenças revogadas. Mas nessa em particular, é muito esquisito. E também falo, por exemplo, o histórico de criação da existência do Banco BIC. Também não obedeceu às normas de compliance, como se diz, não é? As normas de exigência para a abertura do banco. O Banco BIC foi aberto no âmbito de situações políticas, orientação, ordens superiores. Pronto, hoje vingou, está aí. É um banco de orgulho, faz o seu trabalho, mas para falar fundamentalmente na ausência do trabalho prévio e naquilo que se fazia, o famoso amiguismo, né? Tráfico de influências e tudo mais que também rolou. O Banco Quantum, que nós hoje chamamos o Banco Invest, foi sempre, para mim, Tânia, sempre foi uma lavandaria. Aquilo não foi um banco, aquilo era para lavandaria, para tudo e mais, algumas coisas que a gente hoje vai descobrindo. Por isso é que a Suíça, na tramitação legal, na investigação dos fundos e nas movimentações que fazia, chegou à conclusão que chegou, e depois Angola toda paga por tabela por causa de um banco, dos filhos dos papás, não é? Eu enquanto cidadã que paga as minhas contas e contribui, sei que do meu salário, dos meus impostos que pago, eu faço hoje, eu tenho direito de ter resposta a essas questões. Eu acho que o Banco Central, na qualidade de banco regulador, tem a obrigação de nos dar respostas a essas perguntas difíceis. O banco é referência, estamos a falar do Banco Quantum, geriu fundos dos serviços internacionais. Os nossos fundos, as nossas reservas, não estou ainda a falar dos 500 mil milhões. Não estou a falar dos 500 milhões de dólares, não. Estou a falar das nossas reservas. Estou a falar de muitos outros problemas e estou a falar de reservas que estavam sob custódia do próprio BNA. O próprio BNA que hoje revogou essa licença. Como é que é possível? Que explicação se dá a isso tudo? Vamos ficar só assim, sem saber o que é que aconteceu, como nos outros casos também ficamos sem saber. Olha, houve muito silêncio quando este mesmo grupo, por exemplo, eu tenho aqui apontado, passou a gerir cerca de 3 mil milhões de dólares do BNA. Esse grupo pertence a quem, afinal de contas? Esse banco. Jean-Claude, que a gente já sabe, quem não conhece hoje Jean-Claude de Moraes?
Quem não conhece hoje o Filomeno, independentemente de já o termos conhecido na qualidade de filho do antigo Presidente da República, estou a falar sobretudo num escândalo maior, não é? O BNA, em nome das suas empresas, não estou a falar em nome das empresas dessas duas pessoas em referência, também conseguiu pô-los a gerir 2 grandes investimentos nacionais, não é? Que aparecia como cabeça ou como grande gestor o irmão do João Cláudio, o rapaz Bastos. Sempre as mesmas pessoas, sempre as mesmas histórias, não é? Conseguiu se beneficiar mais de 50 milhões de dólares para gerir um projeto. 50 milhões de dólares dos angolanos estavam no BNA, desapareceu. Ninguém sabe onde foi, não se fala do dinheiro. Quer dizer, foi-lhe dado para gerir um projeto, o projeto acabou, morreu, não morreu. Nós temos que ser sérios. Nós temos que começar a clarificar bem as coisas, entender o que é que se passa de facto. Não é só revogou está bem o histórico. Quem nos vai dar resposta a essas questões? Olha, eu não quero me alongar, fazer muitas perguntas. Só vou dizer o seguinte, a antiga representante da UNAVEM, né, que morreu como uma grande senhora, Margaret Anstey, Margaret Anstey, escreveu um livro muito interessante, As Vítimas da Guerra Civil. Eu acho que quando a gente para pensar nesses desvios, nesta forma que os angolanos de pouco amor geriram os nossos fundos e colocaram na situação em que nós estamos, nós agora devemos escrever angolanos, órfãos da sua própria gestão. Órfãos dos gestores angolanos. Revogar a licença está bem, já revogou e acabou, e agora? Quem são, na verdade, os clientes desse banco? Quantos são? Quem tem conta domiciliada naquele banco? Que atividade econômico-financeira representa? Se deu quantos créditos? Existe há quanto tempo? Quem vai dar resposta a isso tudo? Alguém tem que nos ajudar a esclarecer. E porque se a gente não informa como deve ser a sociedade, não adianta, isso não tem impacto nenhum. Vamos conversar, vamos saber o que é que aconteceu de facto, quem paga. Dalva, na sua opinião, o que é que aconteceu de facto? Como é que o banco chega a esta situação de não ter o mínimo regulamentado de fundos próprios, segundo informações do BNA? Claudete, o Banco Nacional, enquanto entidade responsável pela supervisão e regulamentação do sistema financeiro nacional, o sistema financeiro nacional, tem a responsabilidade também de assegurar a criação de um quadro legal institucional que permita que as instituições que operam na economia, se quer falar uma linguagem muito mais correta, atinjam ou tenham os padrões mínimos aceitáveis mediante a lei. E neste muito particular, eu falo concretamente do aviso número 2, não é, do Banco Nacional, em que fixa o montante, eu digo assim, montante mínimo, capital mínimo que o banco deve ter. Antigamente eram 2,5 mil milhões, no contexto atual são 7,5 mil milhões de kwanzas, não dólar, de kwanzas. E esta obrigatoriedade, não é, este capital mínimo que o banco obriga as instituições financeiras, devem ser cumpridos escrupulosamente pelas instituições. E se calhar numa linguagem muito mais correta, não é? E para se calhar lá em casa as pessoas perceberem. O país tem que ter instituições bancárias credíveis, sob pena de termos aqui casas de câmbios, quinglas, com fachada de instituições bancárias. Ou lavandarias, como dizia a Tânia? Sim, ou lavandarias, sim. Não é? Porque lavandarias, se calhar, é mais tirar dinheiro sujo e colocar ali. Não, é mesmo só para poder manusear recursos. E ao que me parece, o Banco Nacional, não é? A Tânia questionou há quanto tempo, porque há algum tempo esta parte. Eu sempre gosto de dizer, o Estado é um ente de bem. Dá-lhe sempre a oportunidade de poder, o sujeito, ter que cumprir com aquilo que são normas. Estas mesmas oportunidades foram dadas aos outros bancos que também foram dadas aos outros bancos também. E, entretanto, este banco vem com problemas há muito tempo. O Banco Nacional teve que acionar os mecanismos legais. Por que é importante isso, Claudete? É importante porque o Banco Nacional também é membro de uma instituição internacional em Basileia, que é um comitê de supervisão bancária do sistema
financeiro global. E, entretanto, este próprio comitê também define os paradigmas que os bancos centrais devem observar na execução da sua responsabilidade a nível dos seus países. Porque quando uma instituição bancária vai em falência, o risco de exposição que o sistema bancário pode ter é muito grande. E o Estado, o ente regulador do sistema tem que tomar providências para garantir que não haja aqui fraturas no sistema bancário. E neste caso concreto, esta instituição já vem, por razões que eu também não interessa mencionar, que a Tânia fez menção há pouco tempo, vem há algum tempo, não tem conseguido mobilizar os recursos suficientes para cumprir com as obrigações que o Banco Nacional vem apresentando. Assembleia, e aquilo que nós podemos perceber, num determinado momento, alguém quis comprar a instituição, por razões se calhar de conflito entre os sócios, não se conseguiu, e o banco hoje foi à falência. Consequências: o valor do mercado é irrisório. Se na altura os ativos totais da instituição valiam 50 milhões, hoje são praticamente nulos. Mas há um elemento muito importante que eu saúdo do Banco Nacional, é o fato de garantir o retorno dos depósitos dos clientes desse banco. Sei que existem, né? Se existem depósitos, não é? Se existem. E então, mas este depósito também, atenção lá em casa para quem tramitou com este banco, há critérios próprios para a atribuição desses valores no âmbito do direito comercial. Entretanto, há um conjunto de procedimentos que têm que ser observados. O banco não vai devolver os valores integrais, vai dividir por montantes e categorias. Há um valor prudencial que o banco vai fazer a devolução até a liquidação do ativo integral desta instituição. Então, as pessoas serão reembolsadas os seus valores. Agora, o que é a lição que se tira? O que se tira é o país, o Banco Nacional, continuar a legislar, continuar a aumentar os ratios de solvabilidade, para que nós tenhamos bancos credíveis, para que nós tenhamos bancos que estejam em condições de tramitar os seus processos a nível internacional, que nós não tenhamos aqui crash na nossa economia, que quem quiser transferir dinheiro para Portugal, euro, não incorra grandes despesas bancárias, que haja facilidade para a própria economia. É preciso que as nossas instituições bancárias sejam transparentes, sejam congruentes, sejam aquelas que efetivamente correspondem com aquilo que são as necessidades do mercado. Porque nós hoje vamos a bancos, não tem kwanzas. Não podemos, quer dizer, não tem kwanzas, não tem dólares. É uma situação tão deplorável. E o último responsável que a gente quer atirar é a batuta do Banco Nacional. Não, o Banco Nacional está fazendo um bom trabalho. E este reconhecimento não é meu particular. É o reconhecimento do Fundo Monetário Internacional, é o reconhecimento do Tesouro Americano, que estão a trabalhar com consultores, é o reconhecimento do Banco Mundial. Portanto, eu penso que muita coisa má funcionou no passado. E, como nós dissemos aqui há minutos atrás, temos que começar a adotar medidas mediante leis, que é para que as nossas instituições sejam fortalecidas e o país ganha, portanto, no médio e longo prazo com estas medidas que o país vai adotando. Maricel, é o quarto banco a fechar em 2 anos. Como tinha citado há bocado a Tânia, foi o Banco Mais, foi o Postal, depois o Banco. Por que se chega a esta situação em 2 anos, 4 bancos a fechar no nosso país? E apresentando como argumento precisamente a falta de fundos próprios. Pode-se aqui dizer, e segundo muitas opiniões, que isto acontece porque durante muito tempo qualquer pessoa que tivesse dinheiro podia abrir um banco em Angola? Mas qualquer pessoa que tivesse dinheiro próprio, não. Eles não abriram com dinheiro próprio? É por isso que eu estou a dizer, qualquer pessoa que tivesse dinheiro próprio, não. Porque os bancos comerciais devem ser sólidos e robustos. Mas quando falamos em solidez desses mesmos bancos, quando estamos a falar, né, eles devem ter fundos próprios para manterem a sua própria estabilidade. Se nós olharmos para o histórico desses bancos que têm estado a fechar, olhando para o tema anterior que nós tivemos aqui a debater, nós encontramos a resposta para o fechamento desses mesmos bancos.
Foram bancos que foram criados ou constituídos, empresas constituídas com dinheiro do Estado angolano. Foram se sustentando com o dinheiro do Estado angolano. Agora que a porta fechou, não há possibilidade de fazer mais tramitação do tira aqui, põe aqui. O que a Tânia disse, nem sei se tem mesmo esse banco, não sei se tinha mesmo depositantes, se não era um banco que apenas fazia negócio com o Estado. Então, hoje já não há aonde ir buscar para continuar a incrementar nessas mesmas instituições. Moral da história, é essa situação que nós temos estado a acompanhar. O BNA tem estado a cumprir com o seu real papel, está a fazer muito bem, de estar a fechar. A única coisa que eu penso que aqui deve ser salvaguardada, para além dessa questão dos reembolsos, não é? Dos depositantes, das garantias. Também preocupa-me as pessoas os funcionários que serão despedidos. Aí penso que deve haver, se rever os contratos que foram assinados, haver indemnização, porque são mais famílias que vão padecer do seu pão no final do dia, não é? Porque está aí uma mãe, está aí um pai, um chefe de família, que vai perder o emprego. Ele não tem culpa das condições em como o banco foi criado. Ele apenas apresentou, se calhar, o seu currículo, foi contratado, entrou e está lá, ok, a trabalhar. Agora, nesta condição, não deve ser prejudicado. Não deve ser prejudicado. O banco tem que encontrar condições, acredito eu que o BNA já deve ter salvaguardado também essa questão junto do próprio banco, com o pouco que restou, se ainda restou alguma coisa, para então poder indemnizar essas pessoas que trabalhavam do topo à base, principalmente a base, que é a que mais precisa. Terá que ser o Estado, mais uma vez, a ressarcir essas pessoas, não? Então não é já o ente de bem? Não, é assim, como a Tânia diz, eu entendo bem. Infelizmente, o Estado tem que estar sempre, quer dizer, vai-se colocando sempre a mão no bolso do ente de bem, que é o Estado. Mas Claudete, dizer que nós devemos esperar dos nossos atuais gestores o cumprimento integral das leis que estão a ser revistas, das leis vigentes no nosso país, para que nós possamos ter uma Angola melhor, uma Angola para todos os angolanos, em que todos os angolanos se possam rever naquilo que são as contribuições que vão fazendo no seu dia a dia como cidadãos, como posso dizer, pessoas que durante anos todos os meses eu vou debitando um bocadinho, mesmo aquele que não trabalha, de forma indireta ele contribui. Então também deve ter o seu bocado. Por isso é que eu não deixo de apelar, porque eu insisto e peço desculpas a muitos gestores, atuais gestores, eu insisto porque nós ainda vamos acompanhando algumas más práticas do passado a serem implementadas atualmente, aos vários níveis. Isso nos entristece bastante, porque eu penso que quem está na atual governação deve acompanhar aquilo que são as políticas do partido que governa, as políticas do líder, e não criar as suas próprias agendas. Quando nós insistimos nas antigas práticas, nós estamos a criar outras agendas. Então eu penso que aí não estaríamos a agir bem, não estaríamos a ser angolanos solidários, não estaríamos a ser angolanos com moralidade suficiente para levantarmos a cara, o rosto lavado e dizer, apontar o dedo a este ou aquele. Estamos nessa atual governação. O que eu peço sempre, mais uma vez, vamos todos, ou todos aqueles que têm responsabilidade na atual governação, que são gestores públicos, que cumpram e acompanhem a nova dinâmica dos tempos. Sim, senhor. Minhas senhoras, muito obrigada pelo vosso contributo em mais esta edição do Política no Feminino. Daqui a 7 dias haverá mais assuntos em discussão. O país não para, a vida dos angolanos também não. E eu sei que o vosso contributo continuará a ser certo aqui no Política no Feminino. Obrigada, tenha uma ótima semana. E o Política no Feminino, caro telespectador, volta daqui a 7 dias e, claro está, conta sempre com a sua companhia. Boa noite, estamos juntos.